Maravilha, vamos dar continuidade aqui para os vídeos não ficarem muito grandes, falando agora sobre leitura de enunciado, né? Eu gosto sempre de dar muita atenção às palavras-chave no enunciado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma prova que eu fiz as minhas marcações. Mas quando eu pego no enunciado, eu vou adiantar para vocês que eu faço marcações no número da questão para saber se é uma questão que eu tenho certeza, tenho dúvida ou não tenho nem ideia. Ao longo do enunciado, eu vou fazendo marcação, né? Muitas vezes é possível você levar esse tipo de caneta 4 cores, né? Às vezes a banca exige a caneta Bic transparente, não tem problema nenhum. Usa a caneta preta e não muda de cor, tá? E isso é uma coisa que você tem que verificar no edital. Atualmente tem sido só caneta Bic transparente, tá? Mas aí vamos lá, vamos trabalhar o enunciado. O que a gente tem que procurar no enunciado? Em primeiro lugar, tem que destacar aquilo que nós chamamos de expressões absolutivas, sempre, nunca, todos, nenhum, somente, apenas. Já marca lá, porque você tem que comparar se isso é realmente verdade com a teoria que você estudou. Cuidado com as expressões restritivas, somente nesse caso, exclusivamente a competência, apenas o procurador, ou então as expressões temporais, antes de, depois de, a partir de, até, as negativas, não, exceto, salvo, a menos que, comparativas, mais do que, menos do que, tanto que, essas realmente são expressões que chamam atenção. Você que é meu mentorado, eu vou mandar o slide aqui no grupo das turmas ativas, né, que vão receber a gravação. Se você não é meu mentorado e quer receber esse slide, manda um WhatsApp para mim. Vou fazer o seguinte, vamos fazer assim. Manda um WhatsApp para mim, né? 41 999 69 21 29, me diz seu nome, sua cidade, o concurso que você está prestando, né? E me pede os slides do guia definitivo de realização de provas que eu mando para você, tá bom? Então, quero dizer o seguinte, vamos lá. Palavras importantes aí para você poder guardar, tá? Na hora da prova. E não é só isso. Faça marcações mais seletivas que ajudem o seu cérebro. Você pode desempenhar o seu próprio sistema. Eu uso marcações lisas, marcações onduladas e até circundar palavras para poder me mostrar aquilo que depois, numa visão rápida, eu consiga identificar onde a minha atenção deve ter. Principalmente em questões de concurso muito grande, em que você acaba, quando chega ao final, nem lembra o que leu no início. Se você tem as palavras importantes, isso vai ajudar você. Olha só, eu botei aqui um exemplo de uma prova de auditor fiscal do Cefaz Paraná, feito pela Fundação Getúlio Vargas, agora em 2025. Né? E aí peguei aqui algumas imagens, por exemplo, peguei essa questão número 40, olha só. Nessa questão está falando sobre o andamento em processos administrativos, eu já fiz um destaque, né? E ele está dizendo que as pessoas uma pessoa tem tuberculose, o outro tem 82 anos, o outro tem deficiência mental, ok? E aí, de acordo com a Lei Estadual 20656, qual é a ordem de prioridade na tramitação do processo? Putz, grila, já botei um ponto de interrogação porque eu não estudei essa lei. Eu não sei, eu não tenho ideia, né? E aí eu deixo essa questão para fazer depois. Eu não tenho ideia, eu não estudei essa lei. Primeira coisa eu deixo ela para fazer depois. Então depois eu volto, tá? Aí fui fazer as outras questões, como por exemplo, a questão 42, que eu coloquei um tracinho porque eu tenho dúvida, estou em dúvida. É um exemplo, né? É óbvio que eu sei todas as respostas. Ele quer o conceito. Qual é, de acordo com a Lei 14.133, o documento necessário para a contratação de bens que define o objeto, sua natureza, blá, 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 blá. Termo de referência, credenciamento, pré-qualificação, projeto básico ou anteprojeto. Pelo pouco que eu estudei para licitação, credenciamento não é um documento, né? Isso é uma coisa lógica. Credenciamento não é um documento. Pré-qualificação parece a mesma coisa que credenciamento, não é um documento. Anteprojeto, isso parece coisa do direito constitucional, de lei.
Projeto básico, eu já ouvi falar nisso. Termo de referência, também já ouvi falar. Botei 2 interrogações no A e no D, que é onde eu estou na dúvida. Tá? Vamos adiante fazer outra questão de prova, tá? Vamos fazer outra questão de prova. Questão, eu não esqueci o número aqui, 41, eu acho. Né? Então, o sujeito teve uma contratação temporária e de forma negligente divulgou uma medida econômica. De acordo com a Lei 8429, que é a de improbidade administrativa, letra A. Aí veja que os enunciados, as alternativas têm elementos que alteram o entendimento. Então, letra A, não responde porque não é agente público. Não. Essa aqui eu sei que está errado, porque ele é agente público, contratado temporariamente. B, ele responde por improbidade contra os princípios da administração. Eu estudei e sei que ele realmente atentou contra os princípios. Letra C, ele não responde por improbidade porque ele não agiu com dolo, apenas com culpa, na modalidade negligente. Tem uma mudança dessa realmente na lei de improbidade. D, ele responde por enriquecimento ilícito. Não, isso é besteira, X. Ele responde por prejuízo erário. Não, isso é X. Eu botei um tracinho só lá para poder ilustrar para você que eu fiquei na dúvida entre os dois. Ok, tá ruim essa prova, hein? Tá ruim essa prova. Última prova. Maravilha. Lucas é um agente público do Estado do Paraná que está em disponibilidade e ele retornou ao exercício do cargo. Ah, essa é barbada. Né? Quem está em disponibilidade retorna o cargo é aproveitamento. Já botei uma bolinha lá porque é certeza. Né? Reintegração não, risca. Reintegração é quem estava demitido. Readaptação não, é quem sofreu restrição física. Remoção não, isso é mudança de sede. Reversão não é quem estava aposentado. 2 tracinhos, essa questão está resolvida. Em poucos segundos eu acabei com essa questão, vou voltar lá. Vamos voltar à segunda passada na prova. E agora, esse caboclo aqui, o que vocês acham? Diz pra mim aí, chuta pra mim aí, quem você acha que tem prioridade no processo? Mais de 80, PCD ou doença grave? Mais de 80, o que será que é mais importante? O que será que eu vou inventar aqui? Vamos usar a lógica. Mais de 80, PCD ou doença grave? Vou deixar para vocês arriscarem, tá? Mas eu chutaria alguma coisa. Questão 42. Fiquei entre termo de referência e projeto básico. E agora? Termo de referência e projeto básico. Termo de referência é um nome novo, né? Na Lei 866 não tinha. Antigamente falava em projeto básico. E aí, você vai marcar qual? A ou D, né? Ficou para você essa segunda passada. Eu não vou dar a cola. E a última questão, nós só vamos analisar 4. E agora, ele responde por improbidade contra o princípio ou o fato dele não ter tido dolo não responde por improbidade? E aí, você fez a prova? Maravilha. Então, foi isso que eu fiz. Eu analisei as alternativas para eliminar aquelas que fossem possíveis e escolher de uma forma mais racional, para facilitar a minha decisão, né? Reduzir a escolha nas passadas seguintes. Então, você pode riscar alternativas, você pode marcar um X naquela que não, essa de jeito nenhum. Você pode botar um certinho naquela que você sabe que está certa, ou você pode botar uma bolinha, como eu botei, pode botar interrogação na alternativa ou na questão toda, não tenho nem ideia. Você pode fazer anotações na lateral, é disso que se trata. Veja que eu li o enunciado lá e as alternativas vendo palavras, dolo, culpa, não responderá, responderá por isso, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, nunca use o chute louco, é letra B. Não, vamos lá, aquela, quem você acha que tem que ser atendido primeiro? A pessoa, e prova de auditor fiscal da Fundação Getúlio Vargas, 2025, antes que alguém fique dizendo que eu estou inventando aqui, né? Então vamos ver qual é a lógica, né? É um chute? É, mas tem uma lógica, né? Primeiro mais de 80, primeiro PCD ou primeiro doença grave? Tá? Não é a letra da lei, lembra, né? Você tem que ter estudado. Eu não estou aqui ensinando você a chutar a prova, né? Termo de referência ou projeto básico? E aí? O dolo, né? Você sabe o que é o dolo? Você não sabe, você não estudou nada. Volta para a mentoria, né? O dolo faz sentido ou não faz sentido? É necessário o dolo na lei de improbidade, na alteração da lei de improbidade? É disso que nós estamos falando, tá?
E é isso que eu chamo de execução inteligente. Faça a primeira volta na prova, para você poder ver as questões fáceis. Algumas provas, inclusive, não dá tempo de você fazer todas elas. Tem uma prova que vai ter agora do Cefaz São Paulo, que são 100 questões, 30 de português, tem raciocínio lógico, matemática financeira. Essas questões, se você não administrar da maneira correta, fazendo primeiro as mais rápidas, as mais fáceis, as que soltam aos olhos, você vai no final das contas deixar de responder questões que eram rápidas, fáceis, mas porque não deu tempo. Pule questões sem culpa nenhuma. Passou de 3 minutos, pula a questão. Né? Faça essas marcações que eu disse para vocês, eu tenho certeza, eu tenho dúvida, ou então, essa é muito grande, pula. Depois você volta, e volta 2 vezes, volta 3 vezes, volta 4 vezes. Nós chegamos na parte já de marcar o cartão resposta. Tá? Eu chamo de técnica do pontinho. Antes de mais nada, eu preciso que você tenha certeza e segurança e confiança que leitores de cartão resposta, inclusive eu já tive leitor de cartão resposta quando eu tinha curso presencial, né? Nós passávamos correção dos alunos lá. O leitor, ele só considera aquilo que está totalmente preenchido. Então, por isso que é importante quando você treinar, inclusive no simulado, preencher. Né? Tem que preencher lá de uma forma. Inclusive, se você quiser anular a questão, você preenche completamente 2 questões, que aí ele anula. Agora, se não estiver completamente preenchido, ele não vai considerar. Então, se você pega e faz um pontinho que dê para você verificar que você marcou essa como resposta, mas não completou, pode confiar no que eu estou te falando. O leitor ótico não considera. Mas é uma forma de depois, se você quiser mudar ainda, se você precisar. Então, a técnica de pontinho, ela é muito válida, por exemplo, em provas de certo e errado da Sebrasp, por exemplo, em que você sabe que 60 questões, em média, são certas e 60 são erradas em 120 questões. Que você sabe que a cada 5 questões, 3 são certas e 2 erradas ou vice-versa. Então você marca o pontinho das questões e aí você consegue analisar se existe um equilíbrio nessa distribuição. E aí depois você pode mudar a alternativa, mas também se na segunda passada, né, ou você marcou errado, ou se você simplesmente na segunda passada percebeu que não era isso, tá? Entenda que essa possibilidade de revisão te dá uma tranquilidade, te dá uma serenidade de, ao fazer a transcrição 26A, aí você vai lá e marca na 27A. Eu já vi muita gente fazer isso, né? 26A, aí você marca na 27. Como você botou o pontinho, isso não é o fim do mundo, porque na hora que você está verificando de novo, 26A, não, eu pulei a 26. Tá? Eu já vi gente que pulou uma questão no cartão resposta e aí percorreu, marcou já as 10 seguintes, tudo errado, todas deslocadas. Então você tem que ter consciência disso daí para poder ter essa tranquilidade. A técnica do pontinho. Tenta fazer ela no simulado para você ver, tá bom? Maravilha. Não vamos errar essa marcação, como eu já disse, né? Então, marquei as 10 primeiras, né? Da 10 a 20, 20 a 30. Né? Eu já marquei todas, eu tenho que voltar lá. Não deixa tudo para os últimos minutos para você marcar correndo o cartão resposta. A chance de você errar pela adrenalina, seja lá por que for, é ruim. Tá? Então, comecei por direito administrativo, da questão 10 a 20, porque é minha matéria forte. Fui lá, 8 marquei com certeza, 2 deixei para depois. Maravilha, tenho certeza dessas 8, tá com 2 tracinhos? Vai lá e já bota um pontinho em todas elas. Né? Maravilha, agora vamos para matemática, que é da 40 a 50. Maravilha, eu sou forte em matemática, né? Maravilha, né? Usa essa repetição mental, 21C. Por isso que eu falo que na mentoria, eu falo para os mentorados, imprime o simulado e imprime o cartão resposta. Não faz no papel, não é o fim do mundo, mas treinar esse. 21C, 21C. 22D, 22D. 23 estou em dúvida, pula. 24E, pula 23, 24E. Depois volta, né? O que eu vou botar na 23, né? Na 23 vamos botar B, fiquei entre essa e essa, B. Então, muito cuidado. Eu já vi
pessoas que num concurso da Polícia Rodoviária me colocaram no grupo nacional de pessoas que discordavam, né, do resultado do concurso. Todo mundo que acertou, sei lá, 50 questões está aprovado. E eles juravam que tinham acertado 50 e não estavam lá. E vamos impugnar, vamos impugnar. E aí o que acontece? A banca pega e libera o acesso ao cartão resposta. Ó, tá aqui. Tá aqui o seu cartão resposta que você marcou, tudo direitinho. E aí quando foi ver, todas as pessoas daquele grupo tinham feito alguma marcação errada. Tá bem claro isso? Chegamos no final, segunda volta. Na verdade pode ter a terceira, a quarta, a quinta. A ideia é minimizar a conversão de dúvidas em acertos. Voltei naquelas alternativas que eu deixei com ponto de interrogação, aquelas que são maiores, porque as mais fáceis, curva ABC, eu tenho mais rendimento nesse bloco de questões menores, mais fáceis, que eu domino mais. Eu não corro risco de perder algo assim. E aquelas que normalmente todo mundo vai errar, ou porque elas são anuladas, lembra disso, sempre tem questão de concurso anulada, e você gasta um monte de tempo, ficou mais de 3 minutos na questão e no final ela foi anulada. Olha que burrice, né? Eu vou pegar e vou voltar naquelas questões, sobrou tempo, eu vou até ficar numa questão grande. Uma coisa é fato, você não faz sentido sair da prova antes do último minuto. Você estudou durante meses para essa prova, né? Então, acabou, marcou, tem certeza, tem tempo para a prova, maravilha. Eu fazia isso, eu fiz isso na prova de auditor. Eu virei a prova de cabeça para baixo, fechei os olhos, fiquei meditando, descansando, espairecendo. O fiscal de prova foi falar comigo, tá tudo bem? Você tá com algum problema? Vai fazer a prova? Eu falei, sim, eu já acabei a primeira passada, depois eu vou fazer. Ele, tá bom. E aí depois eu virei a prova e vamos lá, aquelas que eu pulei, aquelas que eu tava em dúvida, né? Então assim, não é para você ficar no bipolarismo total mudando de questão. Aliás, diga-se de passagem, né, estudos mostram que as pessoas, pela primeira intuição, costumam ter mais da metade das chances de acerto. Tá? Não é que você não deve mudar de questão, mas não fique mudando muito. Maravilha? Bem, lembra que você tem que ter na sua cabeça esse timing de resolver questões. Professor, eu sou muito lento na leitura, né? Então você vai treinar e fazer isso, tá? Então cuidado para garantir, né, que todas essas marcações estejam no caminho adequado. Lembrando, primeiro, chegou, mentalidade equilibrada, mapear a prova, fazer as mais fáceis, fazer a transferência com tempo e segurança, né? Focar depois nas duvidosas e maiores, e lembrando, o cartão de resposta tem técnica. O que eu quero dizer para vocês é, aprenda a ser bom em fazer prova, faça simulado. O objetivo do simulado não é tirar uma nota grande, né? O simulado tem 3 objetivos, o senso de urgência, o traqueamento para saber a sua matriz SWOT, mais o treinamento, sentar, né, dor nas costas, dor no bumbum, né, para que você possa ter todo esse processo na sua cabeça. Deixa nos comentários aí o que você achou, me fala aí da sua técnica, o que você faz. Eu passei a minha para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Maravilha? Grande abraço para vocês.